O maneirismo tem origem na palavra italiana maniera, que pode ser traduzido como um estilo ou uma maneira de fazer algo. Por maneirismo se entendia como algo que não tinha rótulo. Com o tempo, esse termo foi tornando-se pejorativo, algo que não tinha talento ou sofisticação. Nesse período, a estética tinha mais prioridade que funcionalidade, que podemos notar nas colunas duplas, desnecessárias para sustentação, apenas para o efeito estético. Não havia regras que determinassem que isso seria maneirismo ou não. Realmente eles não sabiam aonde queriam chegar. Só sabiam que queriam mudar, ser diferente de seus antecessores. Citamos Michelangelo como um dos principais artistas do período. O certo, porém, é que o maneirismo é uma consequência de um renascimento clássico que entra em decadência ou em transição no renascimento ao barroco. Uma de suas fontes principais de inspiração é o espírito religioso reinante na Europa nesse momento. Não só a Igreja, mas toda a Europa estava dividida após a reforma de Lutero. Reinam a desolação e a incerteza. Pintores, arquitetos e escultores são impedidos de deixar Roma, com destino a outras cidades, valendo-se dos mesmos elementos do Renascimento, mas agora com um espírito totalmente diferente. Criaram a arte de labirintos, espirais e proporções estranhas, que são, sem dúvida, a marca inconfundível do estilo maneirista. Mais adiante, essa arte acabaria cultivada em todas as grandes cidades europeias. A arquitetura maneirista dá prioridade à construção de igrejas no plano longitudinal, com espaços mais longos do que largos, com a cúpula principal sobre o transeto, deixando de lado as de plano centralizado, típicas do Renascimento clássico, distribuição da luz e na decoração. Nas igrejas, guirlandas de frutas e flores, balaustradas povoadas de figuras caprichosas, são a decoração mais característica desse estilo. Caracóis, conchas e volutas cobrem muros e altares, lembrando uma exuberância selva de pedra que confunde a vista. Ricos palácios e casa de campo, formas convexas, que permitem o contraste entre a luz e sombra, prevalecem sobre o quadrado, disciplinado do Renascimento. Na arquitetura, um exemplo que deve ser bem claro é a Basílica de São Pedro. Seu interior é barroco e seu exterior inicia o Renascimento e termina no barroco, sendo assim passa pelo maneirismo, que deixa fortes características na fachada. Por iniciar no Renascimento, sua planta inicialmente é uma cruz grega, mas é dissimulada pelo quadrado formado nas diagonais da cruz. Na fachada percebemos grandes conflitos entre verticalidade e horizontalidade, imponência, força, colunas duplas. Novamente, confronto entre horizontal e vertical. Existe uma espécie de empuxo vertical, devido às nervuras. No desenho urbano, o importante era que os caminhos levassem até a igreja. Leva-se em conta o meio em que o edifício estava inserido. O Palazzo Farnese e a Biblioteca Lauresiana são exemplos clássicos e fáceis de assimilar, que a estética tinha prioridade frente à funcionalidade. Várias escalas levaram ao mesmo lugar, sem necessidade. No Renascimento, a forma perfeita era a circunferência. Aqui usa uma espécie de elipse, que não se tende ao centro. Porém, temos um objeto que está exatamente no centro da elipse, o que faz tender ao centro.
Uma característica do maneirismo é também a escada dupla e novamente o confronto de horizontalidade e verticalidade, além do tratamento de diferentes andares, blocos e fachadas. Principais características da pintura: composição em que uma multidão de figuras se comprime em espaços arquitetônicos reduzidos. O resultado é a formação de planos paralelos completamente irreais e uma atmosfera de tensão permanente. Nos corpos, as formas esguias e as alongadas substituem os membros bem torneados do Renascimento. Os músculos fazem agora contorções absolutamente impróprias para os seres humanos. Rostos melancólicos e misteriosos surgem entre as vestes, de um drapeado minucioso e cores brilhantes. A luz se detém sobre objetos e figuras, produzindo sombras inadmissíveis. Os verdadeiros protagonistas do quadro já não se posicionam no centro da perspectiva, mas em algum ponto da arquitetura. Do olho atento não deve nem certa dificuldade em encontrá-lo. Principais artistas: El Greco fundiu as formas iconográficas bizantinas com o desenho e o colorido da pintura veneziana, e a religiosidade espanhola, aluno de Tiziano. Tintoretto era conhecido por sua grande imaginação, por sua composição assimétrica e por produzir grandes efeitos dramáticos em suas obras. Palladio tinha interesse pelas teorias de Vitrúvio, se reflete na totalidade de sua obra arquitetônica, cujo caráter é rigorosamente clássico e no qual a clareza de linhas e a harmonia das proporções preponderam sobre o decorativo, reduzindo a uma expressão mínima. Vasari é conhecido por sua obra literária Le Vite, As Vidas, na qual, além de fazer um resumo da arte renascentista, apresenta um relato às vezes pouco fiel, mas muito interessante, sobre os grandes artistas da época. Não faltam as formas caprichosas, as proporções estranhas, as superstições de planos ou ainda o exagero nos detalhes, elementos que criam essa atmosfera de tensão tão característica do espírito maneirista.